Gênesis capítulo 37. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Gênesis capítulo 37. Vamos lá? Diz assim o texto sagrado, leio na tradução internacional da linguagem de hoje. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa e as mangas compridas. Os irmãos viram que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escuta, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós? Ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos, e ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Meus amados irmãos, esse é um texto conhecido da palavra de Deus, um texto que relata os sonhos que José teve. José era um jovem, filho de um pai que tinha 12 filhos no total, e ele era o mais novo. José era aquele queridinho, mimadinho, né? A coisa nervosa do papai. Geralmente o último filho tem essa coisinha mais próxima, né? Que, de certa forma, quando tem os seus privilégios, é errado, porque o pai e a mãe devem tratar todos de forma igual. Então, meus irmãos, José tinha problemas por causa desse tipo de coisa. Os seus irmãos tinham inveja dele, porque o pai dele amava mais ele. Jacó já era velho quando teve José, já era um senhor de dias avançados. O texto conta o início da história de José. José já aparece com 17 anos. José já apresenta-se na narrativa bíblica sendo um pastor, tendo responsabilidades, e ele era supervisor dos seus irmãos. O pai o havia colocado para supervisionar os seus irmãos no cuidado do rebanho, de modo geral. José era um cara diferenciado. Mas, meus irmãos, esse cara teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos ele contou para os seus pais. Aqueles sonhos, meus irmãos, não foram apenas sonhos, mas foi um sonho que Deus colocou no coração deles. Foi o Senhor que preparou José. Foi o Senhor que soberanamente escolheu José para essa tarefa, para essa empreitada, para essa coisa que Deus queria fazer. Deus já havia separado José e saberia que José seria o segundo do Egito e livraria o povo da fome. E Deus trabalhou o coração de José, fazendo com que José passasse por inúmeros percalços na sua vida. E, meus amados irmãos, às vezes nós somos como José. Nós temos muitos sonhos, Deus coloca muitos sonhos nos nossos corações. Deus derrama nos nossos corações muitas coisas para nós fazer, desejos,
coisas que nós queremos alcançar, e às vezes as dificuldades nos fazem parar pelo meio do caminho. Lembro-me que há 1 ano e 5 meses atrás, eu preguei a primeira vez nessa igreja. 1 ano e 5 meses atrás, eu entrava pela primeira vez e pregava exatamente nesse texto. Gênesis capítulo 37. Eu repeti no texto uma frase célebre do nosso conhecido Luther King: eu tenho um sonho. Em inglês, I have a dream. Eu tenho um sonho. E Luther King pregou esse sermão ficou conhecidíssimo. E ele dizia qual era o sonho dele. O sonho dele era que o país fosse livre do racismo, do preconceito, das diferenças sociais que existiam. E Luther King foi um pastor batista, irmãos. Um pastor que lutou pela justiça social, lutou para que os seus sonhos fossem concretizados. E eu preguei naquela época, eu tinha apenas 1 mês de ordenação. Eu tinha acabado de ser ordenado no ministério pastoral, meu coração estava transbordante. Eu preguei um sermão daqueles que você sai daqui pulando, cheio de gás, cheio de vigor. E meus amados irmãos, 1 ano e 5 meses depois, nessa quarta-feira, Deus me fez lembrar disso. Esteve entre nós nessa quarta-feira o pastor Cristiano Persetti, pastor da Igreja Batista Referencial do Vida. E o Cristiano contou a história de como Deus tem abençoado a sua vida, a sua comunidade, e tem levado eles a lugares inimagináveis. O Cristiano contou a história da sua igreja. E meus amados irmãos, ele disse que tinha vezes que ele chegava no culto, tinham 10 pessoas. E aquilo entristecia o coração, gerava nele uma insatisfação tremenda, uma coisa tremenda. E aquele ânimo do início que ele disse que chegou, foi se escapando, foi se esvaindo, foi diminuindo pelas inúmeras barreiras que a vida nos coloca. Meus amados irmãos, esse é um exemplo meu, um exemplo do Cristiano, um exemplo de José, mas também um exemplo de cada um de nós. Cada um de nós tem os seus sonhos, tem os seus desejos, tem as suas dificuldades. E às vezes, meus amados irmãos, nós nos esquecemos daquilo que Deus nos promete. Nós nos esquecemos que Deus nos prometeu aquilo e que nós vamos alcançar aquilo. Porque nós olhamos para as barreiras que são colocadas sobre nós. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, tudo que foi colocado sobre a vida de José. Rapaz, o negócio não foi mole não. Não foi mole não. Se você pegar e ler a história de José, você vai ver que José primeiro, ele foi injuriado pela própria família dele. A própria família dele desdenhou dele, teve inveja dele e vendeu ele como o quê? Escravo. E ele foi para o Egito. E quando chegou lá no Egito, ele fazia tudo de bem, cara. O cara era bom, gente boa, se dava bem com todo mundo. E a mulher do cara lá cismou que ele tinha que pegar ela lá e ter relações. E meus amados irmãos, o José não fez nada e se deu mal. A mulher disse que ele tentou agarrar ela e ele foi preso. Depois de ser preso, meus amados irmãos, eu fico imaginando que coisa terrível, que momento terrível da vida dele deve ter sido esse. Eu fico imaginando ele pensando sobre aqueles sonhos que ele teve. Ele deve ter pensado, aquilo era maluquice da minha cabeça. Fui eu que pensei nisso, eu que gerei, foi o meu emocional que me fez pensar isso. Aquilo não veio de Deus, foi eu que pensei aquilo. Olha para mim, eu estou preso, largado, esquecido pela minha família, esquecido pelos meus irmãos, esquecido por todos me desampararam. Mas nesse momento difícil, eu creio que ele deveria ouvir uma voz no seu coração dizendo, todos menos um. Eu estou aqui, José. Eu sou o seu pastor. Eu sou o sustentador da sua vida. Sou eu que conduzo a sua vida. E meus amados irmãos, José perseverou até o fim. Até que os sonhos de Deus se concretizassem na vida dele. Às vezes, meus irmãos, nós não somos perseverantes. E Deus não consegue concretizar aquilo que Ele tem para nós, não porque Ele não tem poder para isso, mas porque Deus não é mal educado. Deus não entra na nossa vida e faz o que Ele quer. Deus depende que cada um de nós deixe que Ele
capacite, nos oriente e nos dá liberdade para isso. Eu encontro 3 barreiras, meus irmãos, para que nós esqueçamos de sonhar. A primeira delas é que a primeira barreira para a realização dos sonhos são palavras contrárias. Versículo 8 e versículo 10. No versículo 8 ele tinha acabado de contar que ele teve um sonho com seus irmãos, e os seus irmãos foram e falaram para ele uma palavra dura, uma palavra que foi no coração dele como uma faca. Os irmãos dele falaram para ele: ué, agora tu vai mandar na gente? Vai ser rei sobre a gente? Que negócio é esse? Depois, no versículo 10, o pai dá uma palavra dura a ele, dizendo: que negócio é esse, rapaz? Meus amados irmãos, isso tem um fundamento. Naquele contexto, o filho mais novo jamais seria maior do que o mais velho. No contexto histórico, o primogênito sempre tem primazia em tudo. Se fosse lá o primogênito, se ele falasse para o pai: olha, Deus me deu um sonho, ó, eu vou ser o maior aqui, eu vou reinar, o pai ia falar: ah, grande garoto, Deus te escolheu para isso, Deus te separou para isso. Você é o primeiro, cara, você é o primogênito, está de acordo com tudo, com as leis naturais. Mas Deus não está nem aí para os olhos humanos. Deus faz o que Ele quer. E Ele escolheu José para isso. Meus irmãos, aquelas palavras duras machucaram o coração de José. Machucaram. Às vezes também nós recebemos palavras duras todos os dias da nossa vida. O nosso coração deve estar blindado para que essas palavras não entrem no nosso coração. O apóstolo Paulo chama isso lá em Efésios de setas, dardos inflamados. É isso? O maligno está ao nosso derredor a todo momento, jogando setas, dardos, e às vezes se utiliza de pessoas próximas a gente do nosso redor. Lembram-se de Pedro, quando ele deu aquela palavra para Jesus, e que Jesus disse para Pedro: jamais, Senhor, tu não vai morrer. Eu não vou deixar que você faça isso. Aonde for eu irei, eu vou lá correr para o Senhor. E o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Você entende das coisas dos homens, mas de Deus você está por fora. Às vezes nós recebemos palavras duras, e assim em todos os aspectos da nossa vida. Você sonha em ter uma família pautada nos princípios cristãos, uma família que de fato seja feliz, gere felicidade, mas às vezes são tantas coisas ruins observar, tantos problemas, tantas dificuldades que você fica: caramba, não dá mais. Eu fico perplexo, irmãos, com as pessoas que separam-se por incompatibilidade de genes. Você já viu o ser humano compatível? Já viu? Já viu? Quem já viu o ser humano compatível aqui? Já viu? Então como é que separa a compatibilidade de genes? Como é que pode isso? Hã? Pode. O ser humano por si só é incompatível. Depende, carece da graça de Deus para esse negócio dar certo. Por isso que a Bíblia fala que o cordão de 3 não se quebra facilmente, porque na união, no casamento, deve ter quem? O Senhor. Sem o Senhor é difícil o negócio sobreviver. Meus amados irmãos, palavras machucam. Tiago diz que da nossa boca podem sair palavras doces e amargas. O que tem que sair da sua boca mesmo? Como você tem utilizado a sua boca? A nossa língua, diz Tiago, tem poder para abençoar e amaldiçoar. Ela tem poder de ser bênção, mas também tem poder de ser maldição. Como é que você tem usado a sua língua? Quando uma pessoa chega para você e conta um sonho, como é que você fica diante disso? Será que você incentiva? Você é um encorajador? Ou você é daquele tipo de pessoa que espera, dá a facada? Meus amados irmãos, não deixem que essas palavras entrem no seu coração. Eu fico imaginando Jesus na encarnação dele. Jesus veio ao mundo, encarnou como homem e foi até o final.
até o final. Jesus nunca prometeu um pecado, um sequer, nunca. Mas chamaram Jesus, sabe de quê? Beelzebu. Sabe o que é Beelzebu? Príncipe dos demônios. Chamaram Jesus de diabo. Olha só. Chamaram Jesus de enganador, de ladrão. Rapaz, esse cara é enganador, é falso profeta. Chamaram Jesus de tanta coisa, meus irmãos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente não pode deixar essas palavras entrar no nosso coração. Pastor, como é que eu faço para essas palavras não entrar no meu coração? Como é que eu faço para me proteger disso? É simples, irmão. Oração, palavra, fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo falando que todo guerreiro deve estar com a sua armadura, trajado, revestido. Meus irmãos, se nós não tivermos relacionamento com Deus, se nós não tomarmos posse da armadura de Deus, nós não vamos resistir e vamos dar ouvido ao maligno. Fiquem atentos, meus irmãos. Toda palavra maldita não sai da boca do Senhor, porque nós lemos hoje no nosso boletim pela manhã aqui: tudo que é bom, toda dádiva, todo bom perfeito, vem de quem? Do Pai das luzes. Tudo que é contrário a isso vem de quem? Tem dúvida aí? Então, meus irmãos, a gente tem que estar atento a isso. Não deixe que essas palavras entrem no seu coração e tirem você daquilo que Deus tem colocado para você. Segunda coisa, o medo pode ser uma barreira para que nós concretizamos os sonhos que Deus tem dado a nós. Eu fico imaginando José preso. Você acha que José não teve medo? Você acha que José era super-homem? Você acha que José não sentiu nada? Tudo foi bom, tudo foi legal, foi happy day, ai, bacana? Claro que não. Eu imagino José naquela prisão sozinho, chorando diante de Deus, pedindo a Deus graça e misericórdia. Porque um ser humano normal, meus irmãos, vivendo isolado, vivendo distante, traído, ferido, jamais vai ser forte. Concorda comigo ou eu estou errado? Diante de tudo isso, se não for o Senhor, meus amados irmãos, o medo congela a gente, o medo para a gente, o medo é capaz de tirar a gente do foco daquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas. O que tem se levantado como medo sobre você? O que tem gerado no seu coração medo? Às vezes a gente está diante de uma proposta de emprego melhor do que outra, não vai porque tem o quê? Medo, porque já está seguro no anterior. Às vezes Deus quer te dar algo melhor e você está com medo. Mas às vezes porque a gente não ora, não pede direção a Deus, não consulta a Deus, toma as nossas iniciativas por nós mesmos. Às vezes Deus quer fazer algo novo. Às vezes Deus quer te levar a um lugar diferente, mas você não ora, não faz nada. E como é que você vai ter orientação de Deus? O medo paralisa. O medo deixa a gente parado. Eu fico pensando, meus amados irmãos, naquela fornalha lá quente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina a cena comigo. Pensa comigo. Três garotos, a idade deles devia ser entre 16 a 20 anos. 3 garotos. A fornalha está quente, irmão. O negócio está pegando fogo. Imagina um negócio desse. Aí os caras vão chegando com os caras perto da fornalha, vão se aproximando. Eu imagino eles sentindo o calor daquele negócio. Meus irmãos, você acha que eles não tiveram medo, não? Duvido, cara. Duvido que eles não teve medo. Quando Daniel foi jogado na cova do leão, você acha que ele não teve medo, não? É ruim não, cara. É ruim não. Mas, meus irmãos, nós somos seres humanos. O medo é natural do nosso ser, do nosso coração, isso aí. Meus irmãos, nós todos sentimos isso. Ser corajoso não é não ter medo, mas ser corajoso é você ultrapassar o medo, ir além do medo. Isso sabendo porque aquele quem é por nós
Se Deus é por nós, essa é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza. Ainda que o mar se feche na nossa frente, o exército de Faraó está atrás, nós temos a certeza absoluta que o mar vai, ainda que a tempestade seja grande, o barco vai afundar, nós temos a certeza de quem está no barco. Essa é a certeza, essa é a diferença. Você acha que os discípulos não tiveram medo? Senhor, o barco vai afundar, não se te dá que pereçamos, nós vamos morrer, Senhor. E tu está dormindo, cara. O bicho está pegando, tu está dormindo. Meus irmãos, o medo paralisa. Não deixe que o medo se torne uma barreira na sua vida. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Todo medo. Não é algum medo, não é parte do medo. Todo medo. E quem é amor, irmãos? O Senhor. Ele é amor. A definição de Deus é: Deus é. Deus não contém amor, Deus não tem pouco amor, Deus é. Então, meus irmãos, quando tiver medo, o negócio está pegando, vamos nos aproximar do Senhor e colocar diante dele tudo aquilo que causa angústia no nosso coração. O conselho de Pedro é: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Isso tem que estar no nosso coração. Quando a tristeza bater, quando o medo bater, quando as dificuldades abater, a gente deve levar o Senhor em sua oração. É só o Senhor que é capaz de tirar do nosso coração todo medo. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Às vezes nós olhamos, irmãos, e o negócio parece difícil. Eu fico imaginando Davi também, diante de Golias, né? Aquele cara grandão, rapaz, gigante, e um molequinho lá com uma tiradeirazinha, né? Imagina um negócio desse. Um cara com uma espada enorme, todo grandão, todo fortão, guerreiro nato, o cara viveu nisso, mestre nisso. Imagina você, eu já tenho uma. Imagina um cara hoje que foi criado. Pega um fuzileiro naval desse da vida aí, um cara que foi treinado para ficar na mata aí, se escondendo para tática de guerra, essas coisas todas, e bota eu. Tá amarrado, irmão. Um cara desse, quem vai sobreviver? Eu ou ele? O cara na mata, o cara recebeu um treinamento, o cara é especialista naquilo, eu vou me dar mal, hein? Imagine a situação de Davi, cara. Que coisa terrível. Davi tem que estar tremendo todinho. Mas o Senhor foi com ele. O Senhor superou, fez com que ele perdesse o medo. E assim o Senhor pode fazer com as nossas vidas. Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala isso para ela. Deus pode lançar fora todo o seu medo. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E a terceira barreira que pode paralisar a gente, deixar que a gente pare de sonhar, fazer com que a gente pare de sonhar, são os traumas, as dores, as frustrações que podem ser geradas nos nossos corações por causa daquilo que sobrevém nas nossas vidas. Meus irmãos, eu conheço muita gente dentro das nossas igrejas que estão paralisados, estão deixando de sonhar, estão deixando de ser aquilo que Deus deseja que eles sejam, porque estão cheios de traumas, estão presos ao passado, não conseguem se libertar disso. Mas pastores, não são crentes? São. E daí? Crente não pode ter trauma? Pode não? Pode ou não pode? Sim. Pode ou não pode? A gente vira anjo quando converte, é assim mesmo? Para de ter sentimento, para de ter emoção, para de ter... Como é que é isso? Meus irmãos, isso é sério. Tem uma porção de gente traumatizada que ainda não foi curada pelo Senhor. E aí, conversão, cura nesse sentido não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Elias era crente? Mas por que ele sentiu depressão? Por que ele teve medo de
mulher. O cara enfrentou 900 profetas. As pessoas falam 450, mas esquece que era 450 de Baal, 450 de Sera. Não era 450, era 900 profetas. Enfrentou 900 homens, sozinho. E correu de uma mulher. E ficou com medo de uma mulher. Não é não? Ficou depressivo, cabisbaixo, triste, perdeu a razão de viver, pediu a Deus a morte. Senhor, me mata, eu não tenho mais o que fazer. O cara não é crente. Meus irmãos, às vezes os traumas nos paralisam. Imagine se José ficasse traumatizado porque os seus pais largaram ele de mão, seus irmãos largaram ele de mão, todo mundo virou as costas para ele. Imagine se ele ficasse olhando para isso, parado nisso, ao contrário de ter liberado perdão, de ter se livrado daquele sentimento, de não deixar aquilo tomar conta do seu coração. Imagine. Meus irmãos, tem muita gente que não experimenta mais de Deus porque não libera perdão, está com o coração pesado, está preso em um monte de coisa. E isso é barreira de Satanás sobre as nossas vidas. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos com o coração limpo, puro, para receber aquilo que Ele tem para a gente. Meus irmãos, isso é sério, não é brincadeira. José preferiu estar com o coração limpo, tanto que no final da vida dele, ele chama quem para se apresentar diante dele? Quem? A família dele. Não é isso? E ele fala uma coisa interessante para os pais dele, para a família dele. Olha, tudo que vocês tramaram de mal para mim, tudo que foi mal, Deus transformou em bem. Às vezes, meus irmãos, a gente fica preocupado porque tem tanta gente fazendo mal para a gente, falando da gente, isso e aquilo. Queridão, deixa isso na mão de Deus. Com a minha, deixa eu falar. Sabe por quê? Porque Deus transforma o mal em bem. O tempo é o santo remédio. O tempo dirá todas as coisas. O tempo dirá todas as coisas. E o tempo disse quem de fato José é. Aquilo que Deus tinha separado para José. Meus irmãos, diante disso está o Senhor. O Senhor tem derramado coisas para a gente. O Senhor tem preparado bênçãos para a gente. Mas isso depende de fato de nós. Se nós vamos ter medo, se nós vamos ser paralisados pelos traumas, se nós vamos ficar olhando as palavras que as pessoas dão para a gente, se isso vai nos congelar, vai nos impedir de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Você, o que você vai fazer diante disso? Você vai ficar preso? Ou você vai avançar para aquilo que Deus tem dado a você, tem separado para você? O desejo do meu coração é que o Senhor gere no seu coração nessa noite sonhos. Sonhos de você ter uma família feliz, você ser próspero no seu trabalho, e você ser próspero diante do Senhor, crendo certo do Senhor em todos os sentidos da sua vida, fiel a Deus, não se esquecendo de Deus em nenhuma área da sua vida. Deus pode proporcionar isso para a gente. Amém? Depende de quem? Porque prosperidade, meus irmãos, não é ter tudo, não é ter muito, mas é não ter falta. Já disse isso. Prosperidade não é ter falta. O sentido correto do Salmo 23 não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O sentido correto do texto hebraico é o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Porque Ele tudo me supre as necessidades. Vamos orar nesse momento? Você abaixar a sua cabeça. Está se pensando.